estamos muito felizes porque hoje está começando a primeira edição do programa Vida e Atitude. Nós queremos convidar você a estar conosco em nossos bate-papos e a fazer parte de toda a discussão que vamos fazer aqui. Sim, inspire-se nos assuntos que vamos falar aqui no programa Vida e Atitude. Seja bem-vindo a esse programa. E para começar, nós vamos conversar hoje com o Dr. José Jacir Leal Júnior. Ele que é médico especialista em obstetrícia, também ginecologista, é palestrante, escritor e nos dá a honra de ter escrito um livro muito bonito que depois a gente vai conhecer um pouco melhor. E é com muita alegria que a gente vai conversar com ele agora para conhecer um pouquinho desse projeto. Seja bem-vindo, Dr. José Jacir Leal Júnior. Obrigado, eu que fico feliz e fico honrado por estar aqui, até pelo primeiro programa, ter sido convidado para você, para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas tão importantes para a humanidade, para todas as pessoas. Né? Doutor José, nós sabemos, como eu falei aqui, que você é especialista em várias áreas médicas e você tem feito palestras lindas. Eu tive a oportunidade de assistir algumas de suas palestras e também tive a honra de ler o seu livro. E uma coisa que me chamou muita atenção... Alguém leu. Pronto. Alguém leu. Já estou feliz. E eu gostaria de te perguntar o seguinte, por que o nome Amor, Cérebro e Escolhas? Me chama a atenção esse nome. Qual que é o objetivo desse livro? O objetivo do livro em si, porque eu dando palestras, eu ao longo de 12 anos venho construindo essas palestras, são mais de uma, são 6 palestras, e um delas é sobre relacionamento de casal. E esse livro Amor, Cérebros e Escolhas é porque eu falo de amor, eu falo de cérebros porque eu mostro nós neurofisiologicamente como que a gente funciona e as escolhas que a gente faz em cima dessa construção mental que a gente tem todos os dias. E eu mostro exatamente todo esse processo do amor, desde conhecer alguém, escolher os caminhos e até escolher os descaminhos, as separações, os divórcios, o porquê que acontece e o que a gente pode fazer e deve fazer para acontecer. Para responder rapidamente por que o livro, é porque nessas palestras eu terminava e as pessoas falavam, estou apaixonada pelo tema, e o que eu faço agora? E eu não tinha o que oferecer. Então eu transformei tudo isso num livro que está hoje para todo mundo. Muito bom. E eu gosto muito de uma parte que você fala lá em seu livro sobre direção à vida e escolhas. E quando você fala em escolhas e direção para a vida, você fala sobre alguns processos que a gente tem nas escolhas para o dia a dia. Como que funcionam esses processos no dia a dia? Os processos, para explicar, claro que não fui eu que inventei o inconsciente e o consciente, né? Mas a gente dá muito pouca atenção para eles. E nós funcionamos muito mais daquilo que vive no nosso interno, no dentro da gente, nos nossos conceitos, muitas vezes nos nossos preconceitos, acreditando nas nossas verdades, na forma como a gente pensa, e acha e exige que o outro pense da mesma maneira. E a gente espera então situações que vão criar uma série de atritos porque o outro faz o mesmo processo. Então nós funcionamos muito mais através do nosso inconsciente no dia a dia. Nós tomamos atitudes e decisões conscientes, mas muito mais pelos ganhos ou evitar as perdas ou os medos do nosso inconsciente. Sim, doutor. E agora eu queria falar uma coisa muito gostosa de falar, que eu acho assim que não tem coisa mais deliciosa de se falar, que se falar de amor, de paixão, de encontros, afinal de contas, o que seria a vida se não fossem as paixões e o amor, não é? E eu queria te perguntar o seguinte, quando duas pessoas se encontram, se conhecem, acabam se apaixonando, enfim, acabam até se casando e vivem lá um tempo junto e muitas vezes as pessoas pensam conscientemente, claro, eu me apaixonei e eu quero cobrir os desejos daquela pessoa, cobrir as necessidades daquela pessoa. Mas será que isso acontece ao contrário também? É por isso que eu começo falando e tentando explicar esses processos inconscientes das nossas necessidades e porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós nos apaixonamos por alguém no qual que para ter essa paixão e ter essa conquista, você conscientemente quer dar, oferece de tudo, tenta agradar, mas no fundo, no inconsciente você está querendo receber. Então aí, depois de um tempo, depois que passa aquela fase de paixão, de repente eu sempre comento que alguém tira, primeiro, eu não sei quem é o primeiro, que tira uma lista da mão e falei, bom, agora que eu te conquistei, está aqui a minha lista das minhas necessidades, passa para mim.
E aí a pessoa do outro lado fala, poxa, que coincidência, eu também tenho uma lista. Então tudo aquilo que um estava tentando dar para o outro, começa a lista de cobranças e aí começam os conflitos. E é um dos caminhos que eu tento fazer. E mostrar para as pessoas para evitar que aconteça a separação lá na frente. É tentar realmente inverter isso. Se eu realmente amo essa pessoa, o que eu quero dar para ela, simplesmente porque a amo, e não para cobrir as minhas necessidades. Muito bom. E a gente percebe também que assim, muitas pessoas acabam casando, né, e no final se separando. Chega um momento que acabam se separando, algumas pessoas. Depois de tanta paixão, tanto amor. E aí muitas pessoas falam assim, é incompatibilidade de gênios. Mas o que tem por trás dessa incompatibilidade de gênios? As pessoas realmente elas têm gênios diferentes, isso é uma coisa normal, mas ninguém se separa por incompatibilidade de gênios. As pessoas se separam por incompatibilidade de foco. Isto é, se eu tenho dentro do meu consciente e do meu inconsciente múltiplas verdades, eu quero impor essas verdades para o outro. E o outro quer impor as verdades deles para mim. Então, no começo estava tudo muito bonito, até esse processo começar. Eu, na palestra, costumo dar o exemplo daquele casal que o marido, um excelente marido, ele está lá assistindo o último jogo do campeonato, ele está feliz, e a esposa está parada com aquela cara assim, poxa, ela não queria que ele estivesse ali. Ela não consegue sequer pensar na importância para ele aquele momento, como muitas vezes ele não consegue pensar na importância que ela tinha de querer estar com ele naquele momento. Então os dois, por essa falta de conhecimento, de se conhecer melhor o outro, esse engendramento da relação, acaba gerando uma série de problemas. Doutor, e como colocar estas verdades, as nossas verdades, mais perto da realidade? Bom, se eu digo que todos nós fazemos isso, a gente cresce acreditando em coisas. A gente cresce falando português porque a gente aprendeu a falar português. Sim. A gente cresce numa casa de racistas, a gente vai crescer racistas, certo? Preconceituosos certo. E religiosos, enfim, dentro de uma situação de que a gente aprendeu daquela forma. E a gente cresce acreditando que aquilo é o correto. E esquece de ouvir o outro. Esquece de ouvir a riqueza do mundo. Então, eu me torno adulto a partir do momento que eu paro e falo, tem alguma coisa talvez errada nesse pensamento. Então, como é que eu posso colocar essas coisas todas o mais próximo à realidade? É aprendendo a tua realidade. Aprendendo a realidade do outro, a realidade daquela pessoa que me ama, a realidade daquelas pessoas que convivem comigo. Então, se eu prestar atenção nesses múltiplos pontos de vista, eu enriqueço o meu ponto de vista. Precisamos respeitar a história do outro, sim, então. de fato não existe uma verdade. Existe o mais próximo da verdade, que seria uma condição na qual você vai encontrar um equilíbrio. E você cita em seu livro, é uma frase que eu gosto de pensar e refletir sobre essa frase. Eu acredito que todos que leem o seu livro também refletem. Quando você faz a seguinte pergunta, é melhor ser feliz ou ter razão para a vida toda? Agora eu fico pensando também, quando leio essa frase, que isso requer muita coragem para poder realmente viver isso. Não é fácil. Eu vou partir do final, quando se diz que requer muita coragem. A partir do momento que eu dei aquela explicação no começo do livro, falando dos nossos cérebros, como a gente funciona, como é que está o medo agindo na minha vida, fazendo eu tomar decisões não tão equilibradas assim, essa coragem vai fazer eu ter que olhar realmente para o outro. Então essa frase não é minha, você quer ser feliz ou quer ter razão pro resto da vida? É uma frase habitual no dia a dia de muitas pessoas. Mas para eu ser feliz, eu quero saber do outro. Então para eu saber do outro, se eu ficar na minha razão o tempo todo, acaba a relação, acaba o casamento. E o livro trata de uma relação de amor para ficar bonita, mas é a relação de qualquer pessoa. É qualquer padrão de relação, eu preciso entender o outro e aceitar esse outro da forma como ele é. E será que eu consigo mudar o outro? É uma pergunta interessante porque a gente está o tempo todo ouvindo, não, você não deve mudar o outro, em relação, principalmente em casais, né, você quer mudar o outro. E eu concordo em parte, porque eu não quero mudar o outro. Porém, o meu foco é mudar a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu mudo a mim, sistemicamente eu estou mudando o outro. Claro que a gente fica esperando que o outro tome determinadas atitudes que eu quero. Agora veja bem, esse que eu quero eu trago para a minha razão. E de repente aquelas atitudes estão perfeitas e equilibradas, talvez o problema esteja em mim. Então o próprio projeto que eu tenho do Crescer Fraterno, que é um programa inteiro de palestras, Crescer Fraterno, ele diz assim, mudar o mundo a partir de mim. Então eu vou mudar o mundo a partir de você. Quando eu conseguir te inspirar a
ter um toque diferente na tua vida, você vai mudar a si mesmo, com mais equilíbrio. Com mais equilíbrio, você vai levar um fechada do carro de um trânsito e de uma outra pessoa, você não vai sair brigando. Porque você está em equilíbrio, você não está com medo, você não está reagindo. Então todo esse conhecimento neural, todo esse conhecimento de vida é para mim. Então a minha preocupação não é mudar meu companheiro. A minha preocupação é tentar. E já pensou que bacana se coincidentemente minha companheira quiser a mesma coisa? E aí não tem quem se separe. Não existe esse motivo, não existe como, porque existe esse equilíbrio no casal ou em qualquer padrão de relação, quer sejam sócios, pai e filhos, uma série de coisas. Interessante isso, doutor, quando a gente consegue olhar à nossa volta, olhar para o outro e não olhar só para a gente mesmo. E com certeza a gente pode mudar. Sim. Mudar o mundo com as nossas ações, nossas atitudes de olhar para o outro. Tem muitas pessoas, pegando o exemplo do morador de rua, que a gente quer lá ajudar a tirar o morador da rua, mas ele não quer ir para casa porque ele morre de medo da própria família, que ele não consegue se relacionar. O programa Crescer Fraterno quer mostrar para ele toda a capacidade de ressignificar isso, de compreender o que está acontecendo, e ele volta para casa de forma espontânea, porque o que ele queria era estar em casa, não na rua. Que lindo! E isso serve para todos os relacionamentos, como você falou, né? Não é só no amor, não é só no relacionamento entre um homem e uma mulher, um casal, mas é para a família, é para a nossa comunidade, é onde a gente vive. E é um exercício diário, e esse exercício que a gente espera das pessoas. Esse olhar para o outro, olhar para o mundo de uma forma diferente do que quando a gente faz desde criança, adolescente e assim por diante. Muito bom. Dr. José Jacir Leal Júnior, que alegria falar com você, e me permita mostrar o seu livro aqui, Amor, Cérebro e Escolhas. Recomendo, é um livro maravilhoso. Ele é fino para que você faça dele um livro de cabeceira. De cabeceira. Não precisa ser um livro meus. com 800 páginas, é para você ter isso no todo dia, junto com você, para você estudar. Henry Fromm é um terapeuta magnífico que fala sobre amor, ele fala que só 5% das pessoas estudam sobre o amor. Como é que a gente quer ter um mundo em paz e melhor se ninguém se interessa de fato em estudar sobre amor, porque as pessoas querem manter as suas certezas, por isso que o mundo está virado. É isso aí. Dr. José Jacir, muito obrigada, que alegria e que honra tê-lo aqui hoje em nossa primeira edição do programa Vida e Atitude. Muito bom falar com você, espero que a gente possa falar mais vezes sobre muitos assuntos, afinal de contas você é um estudioso, né? Do amor, estudioso de várias áreas, especialista em várias áreas, e acho que a gente vai ter muito ainda para conversar. Estou à disposição. Obrigada. E qual é o contato para as pessoas que gostariam de adquirir o seu livro e conhecer um pouquinho mais do seu projeto? Ok, o livro por enquanto está só na Livrarias Curitiba. Em todas as livrarias Curitiba. Você pode também acessar o www.crer-serfraterno.com.br e estão todas as informações do programa, das palestras, de todos os temas que a gente aborda e que a gente está tentando levar para toda a população esse conhecimento cada vez maior. E como eu digo, estou sempre à disposição de todos. É isso aí. No próximo bloco vamos conversar com a doutora Márcia Veloso. Ela é psicóloga e vamos conversar sobre de que forma os traumas do passado podem influenciar as nossas escolhas no presente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Minha jogada perfeita é, em cada atendimento, compartilhar uma palavra de esperança. Minha jogada perfeita é divulgar as boas notícias. A minha jogada perfeita é apoiar e levar ânimo através do meu trabalho. A minha jogada perfeita é contagiar com alegria os que estão ao meu redor. E a melhor jogada perfeita é fazer tudo isso juntos. Vem com a gente! O Jogada Perfeita é um projeto de evangelismo executado por Ministério Pão Diário, que tem como meta alcançar 200 mil pessoas durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016.
Voltamos com o programa Vida e Atitude. E agora a nossa convidada é a doutora Márcia Veloso, ela que veio para nos falar sobre um assunto bem importante, sobre os traumas lá do passado que influenciam as nossas escolhas no presente. Doutora Márcia é psicóloga e é fundadora também do GAP. Seja bem-vinda. O que é o GAP, Clarice? Doutora? O GAP é o Grupo de Apoio Psicoterapêutico. Sim. Ele já existe há 18 anos, né? Um grupo formado por psicólogos e assistente social, psicopedagogia, também psiquiatra, para atendermos a população. Que bom tê-la aqui para conversarmos sobre esse assunto muito importante, os traumas do passado. As nossas experiências traumáticas do passado, elas podem realmente influenciar as nossas escolhas na vida presente, doutora? Pois é, Clarice, olha, nem todas as situações difíceis que passamos anteriormente, elas podem influenciar nas escolhas atuais da nossa vida. Mas quando essas situações, elas são apresentadas como trauma, sim. Infelizmente, sim. Né? Porque o trauma, ele é o resultado de uma situação muito difícil, externa, extrema, né? A pessoa que vivencia, então, o trauma, ela vivencia isso como uma perturbação muito grande, né? De uma forma ameaçadora até, com riscos de um padecimento pessoal ou até de alguém próximo a ela. Né? Sim. E imagine, sem uma prévia preparação e sem uma saída aparente. Então, realmente, ela abala a pessoa, né? Os traumas abalam a situação, a pessoa. O sistema emocional, ele é estimulado de uma forma exacerbada, né? De uma forma exagerada. Então, aquelas estratégias da pessoa para uma adaptação, às vezes elas podem falhar. E isso pode gerar uma série de situações, de eventos a longo prazo. Doutora, e uma coisa que chama atenção, assim, algumas pessoas sofrem com os traumas e conseguem superar. Sim. E outras sofrem e não conseguem superar. Por que acontece isso com uns e outros não? É verdade, Clarice. De acordo com as características individuais, com a sensibilidade de cada um. Porque cada pessoa, ela possui uma estrutura de personalidade. Né? Essa estrutura, o id, o ego, o superego, que já o Freud trouxe com a psicanálise, né? Através da psicanálise. Então, só lembrando que o id são os nossos instintos, o ego representando a realidade e o superego a censura, né? Que todos nós, graças a Deus, também possuímos. Então, cada um tem a estrutura da personalidade. Agora, veja, aquelas pessoas que decidem aceitar, né? Aceitar o que sucedeu de difícil na vida dela e decidem aceitar, abrir o coração para, por exemplo, voltar novamente a amar e confiar, elas viverão muito melhor do que aquelas que caem na negatividade. Né? Porque você veja, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode escolher lidar com tudo isso, né? Ser resiliente, superar os obstáculos, resistir às pressões. Né? Eu lembro, Clarice, de um filósofo que representou muito bem o existencialismo, ele se chamava Sartre, que ele já morreu nos anos 80, e ele disse uma frase que eu procuro assim, acompanhar, né? Caminhar com essa frase e levar para dentro do consultório para poder atender melhor os pacientes, que diz mais ou menos assim, não importa o que fizeram de mim, importa sim o que eu faço com o que fizeram de mim. Eu acho essa frase fantástica, porque ela nos ajuda muito a superar, né, esses obstáculos, a nos tornarmos resilientes de fato. Realmente, doutora, seria mais ou menos isso. Nós não podemos voltar na nossa história, não podemos voltar a escrever, mas daqui para frente a gente pode escrever o nosso futuro. Sim, graças a Deus. Que bom, né? Porque a gente pode inventar, reinventar
e fazer de novo. Sim. E uma coisa interessante e difícil, né? É como saber fazer todas essas escolhas. De que forma, como saber escolher o que realmente é melhor para nós? Sim. Eu diria assim, em primeiro lugar, agirmos de uma forma consciente, não precipitada. É aquela situação de você avaliar os prós e os contras, né? E controlar os impulsos. Isso é importante, né? Existe uma pesquisa, Clarice, na Alemanha, né? Alguns colaboradores, eles encontraram uma situação onde um estudo foi feito, onde foi descoberto que uma decisão, antes dela ser tomada, ela traduz isso para a atividade cerebral até 10 segundos antes de se tornar consciente. Então isso quer dizer que seriam inconscientes, né? Mas nessa avaliação toda da decisão, então as avaliações das escolhas seriam conscientes, né? E a avaliação da decisão, então, a avaliação das escolhas inconscientes e a avaliação da decisão consciente, né? Então, isto também requer a gente dizer, lembrar, frisar, que é importante que nós nos permitamos errar, né? E que isso não venha impedir de continuarmos tentando. Sim, não podemos desistir. Nunca, nunca desistir, nunca. Embora Chega a ser o passado um lema. Claro, embora tenha sido difícil, temos que seguir em frente e tentar superar. Isso mesmo. E tem algum recurso que a gente possa utilizar, enfim, aplicar na vida para tentar decidir as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, enfim, buscar realmente uma saída quando se acha que já não tem mais saída? Pois é, quando se acha, né? Graças a Deus que Ele nos dá um pouquinho da luz dele, né? Nos empresta para que a gente lance mão disso. Existe sim, Clarice, existe o senso de autoeficácia, né? Que a gente pode colocar isto como acreditar em si mesmo, tem a ver com a autoestima, né? É como você ver a tua capacidade por uma lente de aumento, né? Colocar uma lente ali. E existe um outro fator que eu acho fantástico, que é a gratidão. Né? Então, o sentimento e também a atitude de gratidão. Né? Então, quando a gente está conectado com o amor, nós vamos atrair mais amor. Né? E aí vamos estar conectados com a felicidade. Né? Não existe melhor que isso, né, Clarice? Você estar sempre numa situação, um momento de felicidade. Isso você vai buscando. É verdade. Né? E a gratidão, então, as pessoas gratas, elas conseguem mais facilmente encarar a vida de uma forma mais tranquila, mais leve, mais feliz. E olha, é quase matemático, porque quando você expressa a gratidão, você regulariza ali a tua pressão arterial, você sente menos dor. Veja que maravilha, você fica menos doente, tem menos inflamações. É científico. É científico. Muito bom. Então devemos sempre ser gratos. E aquela pessoa que não conseguiu isso, desenvolver isso naturalmente na sua vida, ela pode construir isto e desenvolver através da psicoterapia ainda. Sim, mesmo que a pessoa tomou a decisão errada, digamos assim, a pessoa lá, tomei a decisão errada, e agora? Fiz a escolha errada, e agora? Né? Ainda tem como... Claro, ainda tem. As pessoas, eu acho assim, né? Às vezes falam, aquele lá não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Nós não temos direito de condenar ninguém, né? Nem de julgar ninguém. E nós temos aí, por exemplo, a gratidão, então, para ser desenvolvida e a pessoa poder se conectar novamente e resgatar isso na sua felicidade. E quais são as dicas que você daria para a gente terminar a nossa conversa de hoje para as pessoas que buscam essa vida, essas escolhas, uma vida melhor, uma vida mais feliz?
De que forma as pessoas podem usar algumas coisas práticas assim no seu dia a dia para melhorar a sua vida? Tá. Olha, eu diria, já que estamos falando sobre gratidão, existe um exercício que é você construir o caderno da gratidão. Então, numa folha desse caderno, você vai listar reclamações. E na outra folha, você vai, para cada reclamação, você vai listar 10 agradecimentos. Uau, gostei. Então, com isso, você vai retirar o poder do problema, da reclamação, e vai aprender a ser grato. Com certeza vai ter muito mais coisa para agradecer do que para reclamar, né? Se a gente for ver, tem muita coisa boa para se agradecer, muito mesmo, muita gratidão, só pelo fato de estarmos vivos, como hoje aqui, nós duas conversando. E eu quero te agradecer muito, muita honra ter você aqui, doutora Márcia Veloso, no programa Vida e Atitude. E espero que você possa voltar mais vezes para a gente fazer mais bate-papo aqui sobre vários outros assuntos. Muito obrigada pela participação. E acho que você poderia deixar o seu contato, né? Para quem está nos assistindo. Sim. Eu trabalho em consultório na Rua Padre Anchieta, número 1691, conjunto 1403. O meu celular está ligado 24 horas. Ele é o 9974-1861. Um prazer muito grande, você é uma amiga muito querida e eu me sinto muito honrada também de poder estar aqui no seu programa. Obrigada, doutora Márcia Veloso. Bom, o programa Vida e Atitude vai terminando por aqui. Acompanhe conosco, a nossa próxima edição será uma alegria ter você junto com a gente. Até lá! Li sobre um garoto judeu que, crescendo em Nova York, não tinha interesse pelas coisas espirituais. Sua vida se resumia em ser o baterista de uma banda e ele acabou se envolvendo com as drogas. Mas então, alguns amigos o convidaram para ir à igreja. Lá, ele achou que o amor e as orações daquelas pessoas eram irresistíveis. Passou por momentos de luta espiritual, mas confiou em Jesus como Salvador. Para um adolescente judeu e rebelde, essa mudança foi monumental. Um dia, ele disse ao seu pai que tinha ouvido falar de textos do Antigo Testamento que descreviam Jesus. Seu pai, sem acreditar, perguntou onde? Quando ele abriu a Bíblia, caiu em Isaías 53. Eles leram e o garoto disse: "É ele, esse é Jesus." Sim, é Jesus. Com a ajuda dos cristãos e da orientação do Espírito Santo, o garoto cresceu e hoje é um estudioso da Bíblia e escritor. Ele conheceu o Messias do livro de Isaías. Ele experimentou a salvação que transforma as vidas, perdoa os pecados e dá vida abundante a todos os que confiam no homem de dores, do texto de Isaías. Jesus é aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões e que morreu por nós na cruz. Te convido a ler a Bíblia. Ela revela Jesus, o único que tem o poder para transformar vidas, e o Espírito de Deus usa a sua palavra para transformar os corações.